com a paz do Senhor. Igreja, ainda de pé, abre suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar de um tema que ele é um dos temas mais importantes dentro do livro do Apocalipse, que eu achei muito interessante, muito peculiar, tudo que está acontecendo no nosso mundo, justamente logo quando a gente é levantado um propósito para fazer o estudo do Apocalipse, e esse monte de coisa acontecendo, guerras, intrigas entre governo e até mesmo envolvendo o nosso país também no meio dessa intriga. E hoje a gente vai ver uma visão que João tem, e João, nos relatos, nos textos, vai falar que João chora nas imagens que são entregues pelo anjo a João. Corrigindo aqui também o que a minha esposa disse no ensino passado, que ela colocou lá como se baseasse as escrituras do livro de Apocalipse em 4.000 anos. O livro de Apocalipse ele foi escrito 95 anos depois de Cristo. Subtraindo isso do nosso ano atual, vai dar 1930 anos de escritura. Então, só para corrigir, para que não fique palavra errada no nosso ensino, porque até mesmo o ensino está sendo gravado, está sendo postado, para que o povo não venha nos criticar também, né? No livro de Apocalipse, capítulo de número 5, e então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi o anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Os irmãos que tiver como marcarem nas suas Bíblias esse pedaço, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao receber, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Então olhei e vi e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Hoje a gente vai fazer um estudo, uma abordagem do nosso material, um pouco mais resumido, porque aqui o próprio texto, a própria escritura da Bíblia, ela se explica nas primeiras passagens do material, vai fazer algumas abordagens, algumas referências de soberania, de representação de bênção, a primogenitude, e depois a gente vai abordar mais dentro da Bíblia mesmo, mais dentro da palavra. Os irmãos podem se assentar. No texto está citado que João é levado até o céu e é revelado a ele a vista do trono, dos anciões e dos seres viventes. Seres viventes que foi até passado, teve uma menção deles no estudo passado, como os querubins. Os anciões, 24 anciões. Quando vem falar, você vai parar, vai fazer somatórias, igual eu já fiz muitas vezes, do que poderia ser esses 24 anciões. Eu pensava comigo como se fossem os santos, aqueles que foram mortos, perseguidos pelo Evangelho. Mas ele vai dar esses 24 anciões como os líderes das 12 tribos e os próprios 12 discípulos, os 12 apóstolos do Senhor, que vão ser nomeados como as nações da terra. Vai falar sobre os 12 apóstolos. São situados 12 apóstolos. E tem também como uma referência aqui, algo peculiar, porque o cordeiro, o texto, a visão vai citar como um cordeiro com 7 chifres. Não é um cordeiro, não é para ser algo de Deus, da parte de Deus. O porquê dos chifres, o porquê dos 7 olhos. Então, vai ser o que nós vamos mais abordar no nosso texto. Quando quando o anjo entrega a visão a João, e João não vê ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir aquele livro. João, ele se vê as promessas de Deus se descumprindo sobre nossas vidas. Porque para que aquelas promessas que o Senhor nos deu, aquelas promessas que Jesus nos deixou, que Jesus anunciou, e Ele presenciou aquelas promessas de Cristo, precisava que alguém abrisse aquele livro, de que aquele selo fosse rompido. Mas João, na sua visão, e até mesmo no próprio texto, vai falar que João não vê ninguém digno nem mesmo de olhar para aquele livro, sequer de abrir os seus selos. Mas no texto vai falar que um dos anciões se vira para João e diz que o cordeiro que foi morto é digno de abrir o livro. E o texto também vai mostrar que
O livro ele é entregado ao Cordeiro pelas mãos do próprio Deus, daquele Altíssimo que está sentado sobre o trono. Então, é por isso que no começo eu disse que esse é um dos temas mais bonitos do material, do estudo. Porque ao mesmo tempo que João ele se depara com as suas promessas indo embora, com aquela esperança da salvação, da vida eterna se acabando, se vira para ele um dos anciões e renova esta promessa, e diz que aquele cordeiro que foi morto sobre a cruz do Calvário, que o seu sangue foi derramado sobre aquela cruz, ele foi digno de abrir este selo. Ele é o digno de abrir e de julgar as nações, porque foi através do sangue dele que o preço foi pago. Então o próprio Deus entrega a ele, incumbe a Jesus o poder e a autoridade de julgar as nações. No texto vai falar também das taças, pode passar por despercebido os anciões, o porquê os anciões estavam carregando taças e incensos. Do capítulo de número 5 até o capítulo de número 8, a gente vai ver falar dessas taças e desses incensos. No capítulo 16 também vai ter a ira de Deus, que é através das taças. No capítulo 16 vai falar que os 7 anjos estão com as taças na mão, e que é dada a ordem a eles que essas taças sejam derramadas sobre a terra. Mas as 7 taças do capítulo 16, do julgamento de Deus, da ira de Deus, não tem nada a ver com as taças do capítulo 5 até o capítulo de número 8. Essas taças, elas são a representação das orações dos santos, as orações, os pedidos de misericórdia, os pedidos como vamos falar, de vingança sobre aqueles que derramaram o sangue dos justos, aqueles que pregavam o nome do Senhor. Então é um material que a gente vai ver que ele tem muito de nossos estudos do livro de Apocalipse em si, das maravilhas que João presencia. No nosso material, lá no cabeçalho de um livro escrito por dentro e por fora, de todo o selo com 7 selos, selado com 7 selos. O livro seria um rolo, provavelmente de pergaminho, com palavras escritas dos 2 lados, e selado com 7 selos. O rolo do livro representa a vontade de Deus para ser executada por seu servo. Jeremias escreveu em um rolo, um livro, tudo o que Deus pretendia fazer para castigar Israel, Judá e as nações, com o intuito de incentivar o povo a se arrepender. Temos a referência no livro de Jeremias, capítulo de número 36, versículo 2 e 3. E um dos trechos mais importantes para podermos entender a imagem do livro, aqui se encontra em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 8, capítulo de número 2, versículo 8. Vamos abrir para a gente conferir. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 2. Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca
e coma o que eu vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, daquele que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então, Deus entrega a Jeremias, e Jeremias escreve com forma de pergaminho. Então, esse rolo, o livro da vida, ele vai ter a representação da vontade de Deus. Aqui também, como é entregue a Jeremias, e é entregue no capítulo de número 2 a Ezequiel. O profeta Ezequiel recebeu e comeu o rolo de um livro, escrito por dentro e por fora, que continha lamentações, suspiros e ais, como também está, como nós lemos no versículo de número 10. Este livro representava a sua comissão para pregar ao povo sobre os castigos determinados por Deus. Abrir os selos, um por um, relevaria aos poucos a vontade de Deus para proteger os fiéis e castigar os ímpios, que seria executada pela pessoa que tomaria o rolo, o fato de ter 7 selos. Enfatiza a fonte desta revelação é a vontade de Deus. Os 7 selos, porque vem falar aqui da vontade de Deus e o castigo sobre os ímpios? Porque conforme a gente vai aprofundar no estudo, a gente vai chegar à abertura dos 7 selos. E a cada selo que é se aberto, é liberado um cavaleiro que vem para julgar uma certa parte da terra, da população. E por isso que ele vem usar os 7 selos e o livro como pergaminho, como a vontade de Deus. Porque assim como tem o pergaminho, o livro, ele como vontade de Deus, e assim como foi levado até Jeremias um pergaminho, e Jeremias como um aprendizado, como as vontades do Senhor, assim também tem as vontades do Senhor de julgamento das nações por intermédio de Jesus. Jeremias recebe o pergaminho e ele tem o poder de levar a palavra aos gentios. Jesus recebe a autoridade do pergaminho, mas para julgar as nações. E os selos vêm como um castigo de Deus para o povo que pratica o pecado. No versículo de número 2: e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? 3 vezes no Apocalipse, um anjo forte aparece como servo de Deus. Aqui, o papel desse mensageiro é perguntar em voz forte, deixando bem claro a vontade de Deus de achar a pessoa certa para a tarefa importante de abrir o livro. Então, quando nós vemos no versículo de número 2, e vi um anjo forte que proclamava em grande voz. Ali ele vai, as mensagens do Senhor, da mensagem, da palavra, deixou bem clara a vontade de Deus de achar a pessoa certa. Vamos colocar mais fácil para a compreensão.
Deus vai colocar em parêntese a importância da pessoa que foi escolhida para a leitura desse livro e para a abertura desses selos. É como se Deus estivesse colocando uma pessoa em destaque, como se aqui nós temos a eleição para eleger um presidente. Nós escolhemos, nós votamos e elegemos essa pessoa. Nós colocamos essa pessoa em destaque. Vamos colocar um comparativo, como se Deus estivesse destacando Cristo para essa missão, para essa tarefa do livro, da importância deste livro. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? O foco do versículo de número 2 não é o mensageiro, mas sim a mensagem. Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? Chamadas de líderes e de profetas em todas as épocas da história bíblica destacam a indignidade dos homens escolhidos. Moisés precisou tirar as sandálias e esconder o rosto, temendo olhar para Deus. Tem aí a referência lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Arão e seus filhos precisavam de rituais de purificação antes de começar os serviços como sacerdotes, e cada vez que entravam na presença de Deus, Isaías se viu como um homem perdido e pecador, e achou que ia morrer por ter visto o Senhor. Foi qualificado pela missão dada por Deus somente depois de ser purificado dos seus pecados. Em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 7, vai falar dessa purificação. Ezequiel caiu com o rosto em terra e só levantou quando Deus lhe mandou que assim fizesse. Tem a referência também desta passagem no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, capítulo 1 ao 28, versículo de número 2. João caiu como morto na presença de Jesus, capítulo de número 1, versículo de número 17. Nenhum destes homens se achou digno de cumprir alguma missão como servo de Deus. Todos manchados pelo próprio pecado, somente reconheceram a sua incapacidade de fazer as grandes obras de Deus e cumpriram suas missões somente pela graça de um Deus misericordioso. Quem então seria digno de abrir a revelação da vontade de Deus? Aí nós vamos ver. A Carol, ela trouxe uma menção aqui do amor de Deus no final do estudo passado, de quinta-feira, e ela fez um exemplo, uma simplificação do tamanho do amor de Deus para o povo. Deus, no início da criação, Deus já sabia que o homem ele iria se perverter. Eu já tive a oportunidade de conversar com ateus, e a primeira coisa que um ateu ele coloca sobre julgamento é sobre o amor de Deus. Se Deus ama mesmo o povo, por que tem gente que passa fome? Por que tantos lugares, tanta guerra, tanto sofrimento, se Deus é tão bom? É os questionamentos daqueles que não creem em Deus. Mas se você parar para refletir um pouco sobre o amor de Deus, sobre a criação do Senhor ser perfeita, Deus, Ele nos cria, mas Ele não cria robô para o adorar.
vou usar aqui um exemplo que eu vi de um podcast, de um homem perguntando para, eu esqueci agora o nome do pastor, ele é pastor e teólogo, e o homem pergunta para ele a respeito disso, do amor de Deus, e ele usa uma explicação bem interessante de um celular. Ele pega o celular, ele fala: se eu crio um algo para adorar, e é diferente de eu criar algo para obedecer. Se eu ordenar que um celular, se eu faço que ele ligue a câmera, ele vai ligar. Se eu falar para ele que eu preciso entrar ou fazer ou agendar uma tarefa, ele vai fazer. É diferente do adorar. Então Deus, ele cria o homem para o adorar, não para o servir. O Senhor, ele quer a adoração. O porquê não do servir? Porque o servir, ele vem depois do pecado. E quando o homem, Deus cria o homem e ele dá o poder de escolha para o homem, Deus está derramando sobre o homem o amor, o poder do amor. Na minha Bíblia tem um trecho do livro de Gênesis que vem falar sobre esse amor da parte de Deus. Que é o poder da escolha. Quando o Senhor cria o homem, Ele coloca sobre o homem o poder da escolha, da decisão. Por que o Senhor coloca o fruto proibido dentro do jardim? Quando o Senhor cria nós, a criação perfeita, que muitos falam que nós não somos perfeitos, a criação de Deus não é perfeita por causa do pecado, mas a criação, ela é perfeita. Tudo estava sob o controle de Deus. Deus tinha um controle de todas as coisas. É tanto que o Senhor colocou o fruto proibido no jardim. Deus, ele já sabia que o homem ia pecar. Não quer dizer que Deus seja egoísta, mas Ele deu o poder de escolha para o homem, para que o homem decidisse se ele queria o adorar ou não. Preste atenção nesse texto. Ele é uma citação do pastor Max Lucado, e diz: ele pôs um punhado de barro sobre o outro, até que uma forma sem vida ali se construiu. Tudo estava em silêncio quando o Criador retirava de si mesmo algo que ainda não fora visto. Chama-se escolha. A semente da escolha. A criação ficou em silêncio, observando a forma sem vida. O anjo falou. O anjo, vamos parar aqui um pouquinho. A gente tem menções na Bíblia que falar que o Verbo participou da criação, o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus na criação. Aqui nós estamos falando aqui, quando vem falar de um anjo, vem falar dessas citações, aqui é Cristo, que estava junto com Deus na criação do mundo, na criação do universo. E um anjo falou: mas e se ele escolher não amar o Criador? Completou: venha, vou lhe mostrar. Livres do hoje, Deus e o anjo entraram no reino do amanhã. Então Deus, aqui já vai mostrar que Deus já tinha tudo sob o controle. Deus, ele pega aquele anjo e leva ele no futuro. Ele vai mostrar aquele anjo, a Cristo, o que estava por vir. E o anjo
perdeu o fôlego diante do que viu. O amor espontâneo, devoção voluntária. Ele nunca tinha visto nada como isso. O anjo ficou sem fala enquanto passava por séculos de repugnância. Ele nunca tinha visto tanta sujeira, corações deteriorados, promessas rompidas, lealdades esquecidas. O Criador avançou no tempo cada vez mais, até que chegou perto de uma árvore, cuja madeira seria transformada em um berço. Ele até podia sentir o cheiro do feno que o cercava. Mas não seria mais fácil não plantar a semente? Não seria mais fácil não conceder a escolha? Deus responde: seria. O Criador falou lentamente, mas remover a escolha é remover o amor. Eles entraram no jardim novamente. O Criador olhou seriamente para a criação de barro. Uma brisa de amor cresceu dentro dele. Ele morreu pela criação antes que a tivesse feito. O vulto de Deus inclinou-se sobre a face esculpida e soprou. O pó moveu-se nos lábios do novo ser. O peito ergueu-se, rachando a lama vermelha. As bochechas tornaram-se rosas. O dedo se mexeu e um olho se abriu. Porém, mais incrível do que o movimento da carne foi o agitar-se do espírito. Aqueles que puderam ver o inusitado perderam o fôlego. Talvez tenha visto o vento, o primeiro a falar. Talvez que as estrelas viram naquele momento seja o que as tem feito cintilar desde então. Talvez tenha sido deixado para um anjo sussurrar. Parece muito com ele. O anjo não estava falando do rosto, das características ou do corpo. Ele estava olhando para dentro, para a alma. É eterna, sussurrou o outro. Dentro do homem, Deus colocou uma semente divina, uma semente de si mesmo. O Deus de poder havia feito a criação mais poderosa da terra. O Criador criou não uma criatura, mas outro Criador. E aquele que tinha escolhido amar havia criado um ser que podia retribuir esse amor. Agora a escolha é nossa. Você consegue entender o tamanho do amor de Deus por nós? No texto, o escritor ele coloca uma ênfase de que Deus é até mesmo, vamos colocar aqui como que eu vou usar a expressão aqui quando eu quero te sugerir que não faça, aconselhar que não colocasse a semente da escolha do amor sobre a criação. Mas Deus fala: se eu não colocar, é mesmo que eu não colocar o amor, vai ser algo como uma inteligência artificial. Nós seríamos como um robô. Se Deus falasse não peca, não pecaria, mas também não teria o poder da escolha de adorar e servir ao Senhor. Então, por isso, quando a gente colocar
a expressão de amor de Deus e o porquê Cristo morreu sobre aquela cruz por nós, foi justamente por causa dessa escolha, por causa da gente poder escolher se deve ou não amar, se quer ou não estar com Ele e participar do grande banquete. Ter citações aqui que vai mostrar pessoas que vão falar, questionar, por dúvida deste amor de Deus por nós, se Deus existe ou não, vai ter. Gente que vai criticar as Escrituras, falar que as Escrituras não existem, que é apenas um livro. Tem muitos que falam e colocam sobre interrogação o livro a Bíblia. Mas é muita coincidência também que está acontecendo, tudo que está acontecendo nos nossos dias e tem ficado mais frequentes. Passamos por 2 guerras grandes e países estão falando de uma 3ª guerra mundial. Tem muitos anos que eu estudei, mas eu não esqueço. Os professores, eles falavam que na Primeira Guerra Mundial, eu cheguei a ver um vídeo. Um professor mostrou de câmeras que de alguns lugares filmaram os momentos dessa explosão, registros feitos dessa bomba, que ela tinha 1 megaton de poder de destruição. E até hoje o povo morre de câncer por consequência da radiação da bomba. E a Rússia, ela anuncia que tem uma bomba que chega a 60 megaton. Eu vi algumas reportagens que o povo fala que a destruição dessa bomba pode acabar com a nação. Não precisa, essa bomba, se ela for detonada, ela não precisa tocar ao chão, ser detonada em algum país, algum território. Se ela for detonada no espaço, nós sofreremos a consequência da mesma forma. Eu vi hoje um vídeo, eu fui pesquisar, porque quando a gente entrou para dentro do livro, dos selos, aqui vai mostrar muita coisa, vai falar abordar muito trecho de dentro do livro de Apocalipse. E um cientista foi falar que se essa bomba for detonada apenas no espaço, a radiação pode acabar com a camada de ozônio. A radiação pode abrir brechas para raios solares. Aí nós ficaremos anos sem energia, sem nada eletrônico, internet. Agora imagina a nossa medicina hoje tão avançada, que depende de aparelhos para certa cirurgia, tratamento. Imagina hoje médicos hoje sem poder fazer nada por vida nenhuma, pessoas sem poder receber tratamento. Esse cientista abordou tantas situações no caso de uma 3ª guerra, dessa bomba ser usada. Eu não sei citar aqui tudo que ele falou, mas somente de pensar que nós estaremos expostos a radiações, ficar sem acesso às tecnologias, energia, isso já é um impacto gigantesco. O povo está tentando se recuperar de uma pandemia, de apenas um vírus. Agora imagina de um mundo parado. É algo bem chocante, né? E o povo ainda acha que não tem nada a ver, que a Bíblia é apenas uma Bíblia, sendo que Jesus deixou tudo escrito e anunciado que tudo isso aconteceria. No capítulo de número 5, versículo de número 3, aqui na apostila: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra,
ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Sabemos que Deus poderia ter apresentado a resposta imediatamente, mas ele primeiro deixa João e os leitores verem a situação desesperada do homem. Se dependesse dos homens ou até dos anjos no céu, a vontade de Deus não seria cumprida. Não acharam ninguém digno de olhar para o livro, muito menos abrir. Por isso aqui eu falei que Deus, ele coloca Jesus como um destaque. Este trecho nos ajuda a entender o propósito do Velho Testamento. Quando Adão e Eva pecaram, Deus obviamente poderia ter enviado Jesus para já oferecer perdão pelos pecados e restaurar a comunhão com Ele. Mas Deus não fez isso. O Senhor deixou o homem procurar uma solução. Os patriarcas não conseguiram a perfeição nas suas próprias obras. Mesmo o povo de Israel, privilegiado com uma lei mais detalhada, não conseguiu se qualificar diante de Deus. Depois de milhares de anos de fracasso humano, ninguém teria como discordar de Paulo quando diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem a referência no livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. E se viu uma mesma situação de todos os outros, e gritou o desespero: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta de Paulo é a mesma do Apocalipse 5. Graças a Deus por Jesus Cristo. Referência no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 24 e 25. Então aqui nós vemos aquele texto que a gente leu no livro de Gênesis, a menção do pastor Max Lucado. Aqui ela se reflete sobre o amor de Deus e sobre o controle da criação. Fazia parte dos planos de Deus que tudo isso acontecesse, que o pecado tomasse de conta do homem, para que o homem pudesse o reconhecer como um Deus poderoso, como um Deus que ama, um Deus que liberta, que cura, para que o povo entendesse sobre esse amor. As visões aqui, a própria fala de João: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir, nem mesmo de olhar. Eu chorava muito. João se encheu, achou-se sem esperança. Confiava tanto em Deus que queria ver a vontade divina executada, mesmo sem saber o conteúdo do livro. Mas, se não tivesse ninguém para abrir o livro, os servos do Senhor não receberiam o benefício do propósito de Deus. E nós, quando percebêssemos que a vontade de Deus não é cumprida, ou a nossa própria vida, ou a vida de pessoas próximas, sentimos o mesmo desespero, a mesma tristeza que João sentiu. Agora, tenta imaginar, cada um que está aqui conhece a Bíblia, conhece as promessas. Imagine-se no lugar de João. João ouviu as promessas do próprio Cristo e tem uma revelação de Deus, aonde mostra o livro
responsável por esta salvação, por essa herança, e não vê ninguém digno de abrir este livro para que essa herança seja citada. Agora se coloque sobre o lugar de João e se imagine sem o poder dessa salvação. Se coloque aí sobre uma condenação eterna, sobre um ranger de dente, um sofrimento eterno. Se eu não estiver enganado aqui no capítulo de número 22, a Bíblia vai citar lá o Sheol, a condenação eterna, como a pior das condenações. Creio que aqui os irmãos devem ter lido já parte da Bíblia, do livro de Apocalipse. Quando você começa a passar, quando passas do derramar das taças, da ira de Deus, para até o julgamento, coisas terríveis acontecem com o povo vivo. Pessoas tendo suas carnes devoradas por aves, por animais ferozes, e a pessoa não morre. Imagine você num lugar eterno. Hoje a gente corta, faz um corte, uma queimadura, dói pra caramba. Agora se imagine uma eternidade com um sofrimento, sentindo dores, e você não conseguir morrer. Se imagine a sua consciência. Hoje a nossa consciência, ela pesa pela vida de alguém que morreu e a gente não foi ver. A nossa consciência pesa por uma palavra que a gente falou para alguém. Agora se imagine você se lembrar do amor, tudo aquilo que foi anunciado sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre essa dívida paga de que a gente não teria sofrimento nem dor. Você se lembrar de tudo isso e estar sofrendo, sentindo todo aquele mártir. João deve ter se desesperado. Eu creio que João, ele olha para a situação dele, preso, sozinho em uma ilha. Eu creio que João deve ter retornado o pensamento dele para aquele lugar na mesma hora. Senhor, quer dizer que o meu sofrimento, tudo até aqui foi em vão? Tudo aquilo que o Senhor me falou lá atrás, as promessas que o Senhor me fez de uma vida eterna, de uma salvação, de um lugar sem sofrimento, tudo isso foi em vão? Imagine-se João questionando a Deus, perguntando a Deus se tudo aquilo tenha sido de ralo, de água abaixo. Imagina o sofrimento, o desespero daquele homem, vendo aquela situação. E que João deve ter ficado muito abalado. O livro aqui, se a gente for parar, irmãos, e tentar entrar no lugar do personagem, são várias as visões, os sentimentos que a gente tem sobre a Bíblia. Mas João tem por restituição. Isso foi propósito de Deus, que João visse isso, para que desse valor no Cordeiro, no Cristo, naquele que pregou, aquele que evangelizou, que corrigiu o povo. E o ancião vira para ele e fala do Cordeiro. O nosso estudo, ele não vai dar para a gente chegar até o chifre, que é o que vai deixar. Por que esse ponto de interrogação? Por que Deus? Por que um ser tão maravilhoso é visto com chifres, né? Eu mesmo, quando eu li, eu falei, mas Deus com chifre? Não é Deus não, isso aqui deve ser algum demônio que eles devem estar citando, mas não.
é uma representação do Senhor. Virando a página lá, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que destaca Jesus de todos os outros no céu e na terra é a sua vitória. Ele é digno porque ele venceu. Seria impossível exagerar o valor do sacrifício de Jesus ou o tamanho da vitória na sua vida, morte e ressurreição. Tem referência lá no livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 31. O fato de Jesus ter sido o único que, na carne, já venceu o inimigo por sua própria justiça, o deixa exclusivamente qualificado, digno de abrir o livro. Aqui, é igual eu citei uma outra vez, o porquê que todos que têm seus nomes citados no Antigo Testamento, que foram grandes homens, tiveram pecados. Todos eles tiveram falhas, mas têm seus nomes escritos na Bíblia. Que exemplo Deus deixaria para nós, cristãos, pecadores, falhos, de que nós poderíamos vencer, se no Antigo Testamento não tivesse ninguém que tivesse pecado, que tivesse errado. Hoje, eu já vi muitas pessoas falar assim, hoje tudo que não presta vira pastor. Já vi muitas pessoas falar isso. Hoje tudo que não presta, ladrão, assassino, estuprador, quando vê que não tem mais saída, vai lá e vira pastor. São pessoas ignorantes, usadas por Satanás, que não sabem o que falam. Jesus usa essas pessoas pecadoras no Antigo Testamento para levar o seu evangelho, o seu nome, aos 4 cantos da terra. E nós não somos diferentes. Quando nós abrimos nossos corações e reconhecemos nossos falhos, nossos pecados, e nos voltamos para o trono dele, ele faz o mesmo. Mas por que esses homens não foram santos, sem pecados, sem falhas? Se tivesse algum desses homens no Antigo Testamento que não tivesse pecado, que não tivesse falhado com o Senhor, com Deus, eles tomariam a glória de Jesus. Os pronunciamentos do Antigo Testamento de que viria um Salvador imaculado, as pessoas passariam a adorar esses que não teriam pecado. E assim mesmo, Jesus, sem pecado nenhum, foi morto por blasfêmia. Ele veio para o seu povo e foi morto pelo seu povo por blasfêmia, por se situar o Cristo. E hoje o mesmo povo que o negou está passando uma calamidade, está em guerra. O seu mesmo povo que o negou na sua vinda, que eles anseiam, os judeus, eles esperam ainda a primeira vinda do Cristo. Eles não creem que Cristo já veio. Eles não aceitaram, não reconheceram o Cristo como seu Salvador. Eu não digo que esta guerra, que tudo que está acontecendo no nosso planeta, seja ainda o fim do mundo. Porque são muitos eventos. Quando a gente entrar para os selos, os irmãos vão ver que tem muitos eventos que não acontecerão. Fora dos selos ainda tem as trombetas. Então são muitos eventos. O que nós estamos vivendo pode ser considerado o início das dores, um passo para o fim.
mas não o fim. Nós nem vivemos a paz ainda. E tem muita gente que já está falando, tem muitos pastores, eu vi muito vídeo na internet com essas guerras, muitos vídeos na internet tem de pastores pregando e falando que já é o fim, que Jesus já está à porta. Jesus está à porta para cada um aqui todos os dias. Se você morreu hoje, Jesus voltou para você hoje. Jesus bate a sua porta todos os dias. Não sabemos a hora nem o momento. Então todos os dias ele vem para alguém. Mas falar que é o fim do evento que está citado sobre o livro de Apocalipse é heresia. Até mesmo porque a própria Bíblia diz que o próprio Deus deixou bem escrito: nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho sabe o dia e a hora, senão Ele. E para que tudo isso aconteça, tem muitos outros eventos para que aconteçam. Mas a gente também não pode ser tolo de dizer que está longe. Porque com todo esse acontecimento pode se levantar um ser poderoso, venerado, cria, unifica um poder e já manifesta a besta. Manifestou a besta, aí isso aí já entra para a cronologia. Aí são períodos de anos. O período entre o período do levantar da besta até o cair dela é um período de 7 anos. Isso é citado na Bíblia. Deus deu a data disso. É um período de 3 anos e meio de falsa paz e um período de 3 anos e meio de perseguição. Aí, quando isso chegar, nós saberemos que o fim já está às portas. E não só o fim de uma pessoa individual, mas de todo mundo. O estudo não vai dar para a gente concluir. Esse estudo eu quis fazer ele bem, tem muita referência. Tem ainda a referência do cordeiro como morto, dos chifres, dos olhos. São muitas coisas que a gente não pode pular. Eu pulei algumas referências que até mesmo no início da palavra, da leitura da Bíblia, a gente já comentou. E outras partes, como eu queria trazer aquele texto, aquele comentário do pastor Max Ducado. Aquele texto ele se explicava em muitas partes que a gente pulou. Amém? Então, os irmãos, leem, irmãos. Vocês estão respondendo os questionários da apostila? As perguntas? Essas perguntas que está na apostila, irmãos, elas é como um despertar na mente e ajuda a gravar os principais eventos do material que está sendo lido. Vai ajudar a ficar gravado na memória. Amém? Então, no próximo estudo, a gente vai continuar lá no versículo de número 6 do estudo. Amém? Que eu agradeço a oportunidade.